Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Que alegria poder estar com você nessa noite, trazendo a parte 2 desse programa que começamos aí algum tempo atrás, celebrando e contando a história dos 150 anos do Mackenzie, essa instituição de ensino que ocupa um espaço tão importante, tão significativo na história de São Paulo e progressivamente na história do nosso país. Hoje, o Mackenzie já está em vários estados da federação, com diferentes instituições na área de ensino, na área de educação e também agora na área médica do ensino e também na área de prestação de serviços médicos com hospitais. Então, Mackenzie, com a graça de Deus, durante esses 150 anos, celebrados logo nesse ano de 2020, tão marcado pela pandemia, tão marcado pela doença da Covid-19 e que tem assombrado muita gente, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E para conversar conosco sobre a história, obviamente, trouxemos dois historiadores, dois grandes historiadores ligados ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, que são os nossos irmãos, colegas, queridos professores, o Dr. Marcel Mendes, que a história dele se confunde com o Mackenzie, né? Talvez não por 150 anos, mas por muitos anos. Desde aluno do Mackenzie as posições tão importantes que ele tem ocupado na nossa universidade, e o doutor Alderi Matos, nosso professor aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, e certamente altamente envolvidos os dois aqui nessa celebração dos 150 anos. Na live primeira que tivemos, nós tivemos representantes da nossa diretoria executiva do Mackenzie, nosso presidente, Dr. José Inácio Ramos, e também tivemos um representante do nosso conselho deliberativo, o professor pastor reverendo Cid Caldas, que é o responsável, o relator da comissão que tem organizado todos os eventos relativos aos 150 anos do Mackenzie. Colegas, por favor, professor Marcel, dê o seu boa noite aí para o nosso público. Boa noite, me sinto muito privilegiado de poder fazer parte deste segundo programa e compartilhar, então, aqui junto com o Dr. Alderi, alguns registros da nossa linda história do Mackenzie. O meu abraço e a minha saudação a todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar novamente com vocês para falar desse tema tão palpitante, que são os 150 anos, ou seja, o sesquicentenário da nossa instituição, que é o Instituto Mackenzie. Então, vai ser uma alegria compartilhar informações e celebrar esse evento, esse marco tão significativo. Muito bem. E você que nos acompanha, por favor, não deixe de cumprir aí os devidos rituais das mídias sociais, não é? Fazer aí a sua inscrição no canal do YouTube, clicar o sininho e também em outras mídias, deixar aí o seu like, seguir a página, ou seja, todas essas coisas que fazem com que os diferentes canais das mídias sejam mais populados e mais pessoas vejam e conheçam a mensagem que nós transmitimos, não é? Hoje em dia, tantos canais aí tão populares existem, que não trazem nenhum conteúdo, que não trazem nada importante para as pessoas, e às vezes os canais
que trazem bom conteúdo não têm a mesma visibilidade. Então, nós contamos com o seu like, pedimos aí que você acesse os nossos canais, se inscreva, siga, deixe o comentário, deixe o like. E, ao mesmo tempo, assim que acabar a live, convido você a visitar o site da nossa escola, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e aí no site está aí o link para você chegar lá, cpaj.mackenzie.br, e você vai poder conhecer a nossa revista publicada pelos 150 anos, a celebração dos 150 anos do Mackenzie, a Fides Reformata, uma edição especial com vários artigos relativos à vida, à história missionária do Mackenzie e tantas outras coisas interessantes que você pode ler, e não só isso, são 25 anos de publicação que estão em nosso site, gratuitos, acessíveis para você conhecer e para você acessar e poder ser bem instruído nesses temas. Então vai ser muito bom você passar lá e nos visitar. Mas sem mais delongas, vamos então partir para as nossas questões e perguntas dessa hora aqui na nossa live. Eu vou pedir para o Dr. Alderi começar fazendo uma breve retrospectiva até do que nós já fizemos, trabalhamos na live anterior. Doutor Alderi. Ok. A longa e rica história do Mackenzie tem muitos momentos especialmente significativos. Evidentemente, toda essa história é muito importante para nós, principalmente por ocasião da comemoração dos 150 anos, mas, evidentemente, sendo uma história tão longa, nós não podemos nos ater aos detalhes dessa história, porque isso tornaria qualquer transmissão, qualquer entrevista excessivamente longa. Então, precisamos fazer uns destaques. E começamos, então, por alguns dos acontecimentos mais significativos, mais importantes das primeiras décadas da instituição, quando ela tinha o nome de Escola Americana. Então, antes da existência do curso superior que recebeu o nome de Mackenzie, havia simplesmente a Escola Americana, que iniciou as suas atividades de uma maneira extremamente modesta e singela, no primeiro semestre de 1870, na residência do reverendo Chamberlain, que era o pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo, como sucessor do reverendo Blackford, que foi o fundador dessa igreja. Então, em 1870, a esposa do reverendo Chamberlain, a dona Mary Ann Annesley Chamberlain, começou a dar aulas para algumas meninas no alpendre da bonita residência pastoral que ficava no bairro do Bom Retiro, a poucos metros do Parque da Luz. Hoje, o local é ocupado por um grande edifício de apartamentos e várias casas antigas, mas foi ali, então, que começou, no primeiro semestre de 1870, a escolinha da dona Mary Ann, antes da adoção do nome Escola Americana. E já no início do segundo semestre, foi contratado o primeiro professor, Júlio Ribeiro, ainda muito jovem e que se tornaria muito destacado nas letras brasileiras. Ele seria um importante filólogo, jornalista, romancista, então uma pessoa de destaque na literatura brasileira, Júlio Ribeiro. No ano seguinte, 1871, com as perspectivas de crescimento da escolinha, então, as atividades foram transferidas para a sede da Igreja Presbiteriana, na antiga Rua de São José, atual Líbero Badaró, a poucos metros do Largo de São Bento. E ali, então, a escola permaneceu durante 5 anos, até que em 1876, então, num tempo relativamente breve, houve um crescimento tão extraordinário que a escola foi transferida para um edifício próprio, construído especificamente para sediar a escola americana,
numa esquina que se tornaria famosa na cidade de São Paulo, a esquina das ruas de São João e a Rua do Ipiranga. E ali, então, a escola haveria de permanecer por muitos anos e foi palco de acontecimentos muito destacados. Por exemplo, apenas 2 anos depois da transferência da escola para esse endereço, ela recebeu a visita de ninguém menos que o imperador Dom Pedro II. Então, numa das suas visitas a São Paulo, Dom Pedro, que era muito interessado por questões educacionais, ele fez uma demorada visita à escola americana, conversou com os diretores, com os professores, examinou cuidadosamente os compêndios, os métodos que eram utilizados, as instalações e assim por diante, conversou com as crianças. Então, foi notável esta visita do imperador à jovem escola americana. E alguns anos depois, em 1885, quando a escola estava com 15 anos, houve um momento muito significativo, que foi a construção do primeiro edifício naquele que seria o futuro campus da escola no Higienópolis, conhecido na época como a Consolação. Então, na famosa esquina das ruas Itambé e Maria Antônia, foi construído, no alto desse terreno, o internato masculino, cuja pedra memorial, a pedra angular, que ainda existe, que ainda está preservada até hoje no Mackenzie, foi lançada, foi inaugurada, exatamente no dia da independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho daquele ano de 1885, com a presença de autoridades, de pessoas destacadas da sociedade paulistana. Então, é impressionante o crescimento que a instituição experimentou nos seus primeiros 15 anos, apenas 15 anos de existência, já com essa significativa ampliação das suas instalações. E no mês seguinte, então, no mês seguinte ao do lançamento dessa pedra comemorativa, agosto de 1885, chegou a São Paulo para assumir a direção do estabelecimento o Dr. Horácio Manley Lane. Então, um ilustre médico, educador, que já tinha vivido no Brasil por muitos anos, na sua juventude, conhecia perfeitamente o país, a cultura, a língua, e tinha uma grande experiência no âmbito da educação. Então, ele assume a liderança do Mackenzie em agosto de 1885, liderança essa que ele irá exercer durante quase 30 anos, até o seu falecimento em 1912. Então, esses são alguns dos eventos, talvez, mais destacados dos primeiros tempos da escola americana, e com a chegada do Dr. Horácio Lane, então, conservados os primeiros passos no sentido da criação da escola superior, inicialmente conhecida como Colégio Protestante de São Paulo, e pouco depois com o nome de Mackenzie College. Algum detalhe importante aí, doutor Marcel, que possa ser acrescentado a esse panorama? O panorama acho que está bem claro, e a década de 90 encerra o século XIX, ela traz uma grande importância também para a cidade de São Paulo, porque é quando chega uma grande quantidade de imigrantes, especialmente de italianos, e a cidade de São Paulo tem um aumento populacional impressionante. Então, toda essa dinâmica de uma cidade que começa a se constituir como uma metrópole, ela não está em outro planeta. Então, Mackenzie está dentro desse contexto, e muitos filhos de italianos, de norte-americanos, de alemães, de suíços, vêm fazer a sua matrícula no estabelecimento fundado pelo Reverendo Chamberlain. Isso é interessante, porque há uma conexão daquele momento histórico muito marcante. A cidade de São Paulo, em 1872, ela tinha 32 mil habitantes, pelos dados oficiais, e já no ano 1900, isso tinha saltado para 264 mil. Ou seja,
houve um aumento, assim, bastante intenso de pessoas que chegaram. Não houve tantos nascimentos, mas houve a chegada de muitos imigrantes, que deram uma dinâmica também para a cidade, pelo ritmo de construções, empreendimentos industriais, e a cidade começou a ganhar realmente outros ares. Então, digamos, uma moldura que tem a ver com o nosso momento de crescimento também da instituição, como destacou o reverendo Alderi, doutor Alderi. Nem nos dias de hoje é comum se ouvir de um crescimento populacional exponencial, como teve São Paulo, né, nessa época. Impressionante aí como as coisas aconteceram, né? E aí, no ambiente, nós tivemos aí esse crescimento também da nossa escola, do Mackenzie. A doutora Alderi já mencionou Horácio Lane. Fala um pouquinho mais, doutor Alderi, sobre quem foi Horácio Lane, qual foi a contribuição de Lane para o Mackenzie? O doutor Horácio Lane chegou ao Brasil com 22 anos de idade pela primeira vez. Ele havia nascido no estado do Maine, aquele último estado lá dos Estados Unidos, na costa leste, lá em cima, na fronteira com o Canadá. Ele nasceu em 1837. Em 1859, quando ele estava com 22 anos, ele veio para o Brasil. A gente não sabe nem por quê. Essa aventura dele vindo para o Brasil. E ele trabalhou, então, como professor de inglês. Ainda há poucos dias eu estava localizando nos jornais da época umas notas publicitárias que ele colocou, oferecendo os seus serviços como professor particular de inglês e também para as escolas que quisessem contratá-lo, uma coisa muito interessante. Então é isso, ele trabalhou como professor de inglês e também como comerciante. Ele e um sócio americano abriram uma loja, abriram uma casa comercial na famosa Rua do Ouvidor, lá no centro antigo do Rio de Janeiro. Então ele permaneceu no Brasil por vários anos, aprendeu a falar fluentemente o português. Eu vi uma referência de um visitante norte-americano que utilizou os seus serviços como intérprete e que deixou registrado isso, né, de que ele falava e escrevia a língua portuguesa como se fosse um nacional, como se fosse um brasileiro. E então, depois de algum tempo, ele voltou para os Estados Unidos, casou-se com Ellen Maria Williams, tiveram muitos filhos, uns 8 filhos, e posteriormente, então, ele estudou medicina, se formou em medicina e passou a clinicar lá numa cidade do estado de Missouri. E uma coisa interessante é que quando o reverendo Chamberlain, também muito jovem, chegou ao Brasil em 1862, uma das primeiras pessoas que ele conheceu foi exatamente Horácio Lane. Então, não foi por acaso que Chamberlain convidou Lane para assumir a direção da escola americana, porque eles tinham uma antiga amizade. Eles já se conheciam há muitos e muitos anos. Então, Chamberlain e o seu colega, o reverendo John Beatty Howell, o seu pastor auxiliar, vinham exercendo a liderança, a direção da escola americana. Mas, com a mudança de Howell para o interior, lá para a região de Brotas e Jaú e Dois Córregos, e com o interesse de Chamberlain de se dedicar mais plenamente ao pastorado e à evangelização, ele concluiu que ele não tinha condições de continuar à frente de uma escola que crescia continuamente e que exigia muita energia e muito tempo dos seus diretores. Então, foi assim que ele teve essa ideia de escrever ao Dr. Horácio Lane e convidá-lo para assumir. A negociação durou alguns meses, porque Chamberlain lhe escreveu no final de 1884. E o Dr. Lane só chegou a São Paulo em agosto de 85, então 6 meses depois.
Então, depois dessa longa negociação, ele assumiu e assumiu para causar um impacto, para fazer uma diferença, para dar rumos impressionantes para aquela instituição, a escola americana, e também para dar os primeiros passos no sentido da criação do colégio superior, da faculdade, daquilo que veio a ser conhecido como Colégio Protestante de São Paulo. Então, é interessante a sequência vertiginosa dos acontecimentos. Lane chega em 85, assume a direção da escola, que já está se tornando bastante grande. 3 anos depois, em setembro de 1888, houve um momento magno na história do presbiterianismo brasileiro, a organização do nosso sínodo, no Rio de Janeiro. E vieram 2 representantes da Igreja Presbiteriana Norte-Americana para esse evento. O reverendo Charles Knox e o reverendo John Aspinwall Hodge. E esses 2 representantes voltaram para os Estados Unidos empolgados com a ideia da criação de um college. E poucos meses depois, a Assembleia Geral da igreja deles, a chamada Igreja do Norte, a PCUSA, aprovou o plano da criação do college. Então, já no ano de 1889. E no final do segundo semestre já foi constituída a junta de curadores, o conselho de síndicos do colégio protestante. Por quê? Essa ideia de um colégio protestante, ou, como também aparece nos documentos da época, uma universidade cristã de São Paulo. Porque, inicialmente, havia a ideia de que não fosse uma instituição especificamente presbiteriana, mas uma instituição onde houvesse a colaboração de elementos das diferentes igrejas evangélicas. Daí esses nomes genéricos, Universidade Cristã, Colégio Protestante. Então, é só num segundo momento é que surge a designação Mackenzie College, a partir da doação feita por esse advogado de Nova York, que era um grande entusiasta do Brasil, que era grandemente interessado pelo Brasil, embora nunca tenha posto os pés no território brasileiro, que foi o Dr. John Theron Mackenzie. No final da sua vida, ele, depois de uma longa negociação, ele assinou lá um contrato com a Junta de Nova York, a Junta de Missões Estrangeiras, e ofereceu, doou à nova instituição a importância de $50 mil, que foi utilizada para a construção do primeiro prédio do college, e lá está hoje o nosso edifício número 1, na esquina das ruas Maria Antônia e Itambé. Houve uma série de problemas relacionados com a regularização do terreno, que havia pertencido inicialmente ao casal Chamberlain. Aliás, esse terreno tinha sido comprado por Chamberlain em 1874, 20 anos antes da construção do prédio. E até que a titularidade fosse regularizada e transferida para a Junta Norte-Americana de Missões, então isso fez com que se atrasasse um pouco o início das obras da construção do prédio. As obras começaram no final de 1893, em fevereiro de 94, houve o lançamento da pedra angular, que pode ser vista lá até hoje, com uma belíssima inscrição, As Ciências Divinas e Humanas, Mackenzie College, Anno Domini, 1894, e então, no final de 95, foram concluídas as obras, e nesse novo edifício, um novo missionário, o reverendo William Alfred Waddell, implantou, no início de 1896, a Escola de Engenharia, o curso de Engenharia Civil, sobre o qual, certamente, o Dr. Marcel Mendes terá muita coisa importante a nos dizer. Muito bom, muito bem.
Antes de dar continuidade aqui, eu queria deixar aqui uma mensagem e um recado para você que nos ouve, que é a respeito dos nossos cursos aqui do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Não sei se você sabe, mas é hora de saber. Nós temos aqui uma série de programas online no Andrew Jumper, que são cursos que você não precisa vir a São Paulo. Para participar desses cursos, você precisa ter um curso de graduação em qualquer área, pode ser teologia ou outra área qualquer, e você pode vir trabalhar dentro dessas 4 linhas de pesquisa que nós oferecemos: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. Vá lá no nosso site, CPAJ Mackenzie BR, e você vai poder conhecer todos os detalhes do nosso curso, e quem sabe aí no comecinho do mês de fevereiro do ano que vem, você não está aí na sala de aula com alguns dos nossos professores. Eu dou o primeiro curso da linha de teologia bíblica, ou alguma das outras áreas, você terá aí algum excelente professor te ensinando durante o ano de 2021. Venha conhecer os nossos programas online aqui do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Muito bom. Então, nós já entendemos aí por que o college, né, ou o colégio protestante mudou para Mackenzie College. Estamos aí chegando nos anos 1900, e no ano 1900 teve alguma coisa que marcou bem esse período e essa década com muitas contribuições. Professor Marcel, conta um pouquinho desse período aí para a gente. Muito bem, o ano de 1900, ele ainda pertence ao século XIX, e da transição para o ano de 1901, que é o primeiro do século XX. Esse ano, naturalmente, foi bastante significativo, como encerramento de um século de grande desenvolvimento tecnológico e científico no mundo. E no que toca ao Mackenzie College, nós temos uma data, 23 de agosto de 1900, que é a data em que foram editados os primeiros diplomas dos engenheiros civis do Mackenzie College. Então, nossa escola de engenharia formou apenas 2 engenheiros civis na sua primeira turma, embora tivessem começado 7 alunos, como consta nos documentos, e 5 ficaram pelo caminho. Desde aquele tempo, os cursos de engenharia oferecem bastante certa dificuldade e muita evasão, mas os nossos queridos alunos, os 2 engenheiros, que por sinal os 2 eram de cidadania italiana, e os 2 se chamavam Alexandre, é uma coincidência então que os italianos estavam em São Paulo, e 2 filhos italianos, meninos já nessa hora jovens, que tinham inclusive estudado já no Mackenzie College, nos cursos preparatórios. Eles então foram da primeira turma. A escola de engenharia começou em 1896, com o prédio citado aqui, o prédio que levou o nome de John Mackenzie, recém-inaugurado, concluído, e esse prédio foi construído exatamente por disposição, por desejo do doador John Mackenzie, para que se estabelecesse ali um curso que ensinasse a tecnologia, na época bastante avançada, já para o que diz respeito ao transporte ferroviário, e esse conteúdo ele estava mais alinhado com a engenharia civil, e assim começaram 7 alunos no curso de engenharia civil em 1896, e concluíram 5 anos depois, no ano 1900, constituindo a primeira turma de engenheiros. O curso de engenharia civil foi realmente o primeiro, e depois ele foi sucedido, foi ampliado o seu leque para incluir também o curso de engenheiros arquitetos, que assim se chamavam as primeiras turmas, que estudavam algumas disciplinas típicas da arquitetura. E os primeiros engenheiros arquitetos
se formaram, se graduaram em 1918, ou seja, esse curso passou, então, a também ser uma opção para os jovens que escolhiam Mackenzie College para a sua formação. Também, em 1918, temos os cursos de engenheiros eletricistas e engenheiros mecânico-eletricistas, iniciando também as suas primeiras turmas e vindo, assim, a alargar o leque de ofertas de engenharia do Mackenzie College. Vale ressaltar que esta escola de engenharia, ela foi a segunda escola no estado de São Paulo, com este nome escola, e não havia outra, a não ser aqui em São Paulo, a Escola Politécnica, que depois veio fazer parte da USP, quando ela foi criada em 1934, e a Escola Politécnica abriu as suas portas 2 anos antes da Escola de Engenharia do Mackenzie College, ou seja, em 1894. E havia outras 3 escolas no Brasil, a de Minas de Ouro Preto, de 1876, anteriormente a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, que era a sucessora do ensino militar instituído por Dom João VI, foi a escola de 1874, e em 95 a Escola Politécnica de Pernambuco, e aí Mackenzie, como primeiro estabelecimento de engenharia, de ensino de engenharia no Brasil, não público, não estatal, uma instituição privada, de viés confessional, e que inaugurava aqui os seus cursos com a presença de professores formados em outros países, a maior parte vinda tanto dos Estados Unidos, como também da Suíça, como também da Inglaterra, também da Rússia. Tínhamos aqui, então, uma série de professores com formações no exterior, e isso marcou bastante a nossa escola quanto aos métodos, quanto às suas características. Então, 1900, resumindo, é o ano em que foram publicados, assinados os primeiros 2 diplomas da primeira turma de engenharia do Mackenzie, que hoje já conta com 124 anos de existência, já formou mais de 35 mil engenheiros. E é o caso de perguntar o que fizeram esses engenheiros por São Paulo, pelo Brasil, e que contribuição realmente ofereceram, mas o tempo não permite que nós sigamos por esse caminho. Isso, e nós temos aqui em São Paulo, né, uma parte de um complexo viário, né, Sim. Que é chamado Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, não é isso? Sim, foi inaugurado exatamente no contexto do centenário. Eu estava lá, junto ao lado do então prefeito Paulo Maluf, e nós acompanhávamos, então, aquela celebração de inauguração do Complexo Viário do Sacomã, que ganhou o nome de Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, em homenagem à nossa escola. Não só isso, como também uma usina hidrelétrica no sul do estado, conhecida como Capivara até então, também ganhou o nome de Usina Hidrelétrica Escola de Engenharia Mackenzie, e ruas e avenidas em várias cidades do interior de São Paulo, Bauru, por exemplo, Campinas e Atibaia, foram lugares que também homenagearam a nossa escola no contexto do seu primeiro centenário, em 1996. E o senhor já estava lá então, professor Marcelo, ligado ao Mackenzie, olha só, pelo menos 50 anos de história aí, com certeza, né? Não, aí estamos falando do centenário da Escola de Engenharia, né? Já ok, não do Mackenzie. Eu estava também no centenário do Instituto Mackenzie, mas eu não era professor ainda, era aluno de 4º ano de engenharia, não sou tão antigo assim como apareço. Muito bom, mas já estava no centenário do Mackenzie, então, olha só. Muito bom, é parte da história mesmo, né? Antes da próxima questão, deixa eu conversar um pouquinho mais e deixar mais um recado para vocês que estão aí. Aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, abrigado debaixo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, nós, além de cursos EAD, dos quais eu já falei anteriormente, nós temos uma série de cursos presenciais na área
nas áreas de Bíblia, nas áreas de educação, na área de revitalização e multiplicação de igreja, nas áreas pastorais, históricas, teologia sistemática. Eu quero convidar você também a conhecer. Esses cursos que estão aí projetados, eles são cursos modulares presenciais. Ou seja, você não precisa se mudar aqui para São Paulo, você vem aqui a São Paulo algumas vezes por ano, passar uma semana, quem sabe, estudando com os nossos professores, depois você volta para casa, faz as suas tarefas, os seus trabalhos, leituras, e aí você pode fazer cursos de especialização, nossos mestrados, em parceria com instituições internacionais, como o Gordon College, Reformed Theological Seminary. Então, acesse o nosso site cpaj.mackenzie.br e quem sabe você também pode estudar conosco. O processo seletivo do nosso curso de RMI, Revitalização e Multiplicação de Igrejas, está aberto, assim como nosso processo seletivo para os cursos de EAD. Venha conhecer a nossa escola aí no site, quem sabe tornar-se um de nossos alunos. Mas o Mackenzie, além das suas contribuições acadêmicas já mencionadas aqui, tão relevantes, ele teve um papel interessante nos esportes no início do século passado. Professor Marcel, fala um pouquinho sobre isso para nós. Realmente, a Mackenzie, desde as suas origens na escola americana, atribuiu bastante valor à atividade física, ao ensino de ginástica, à prática de disputas esportivas, já como parte da sua metodologia, parte realmente do seu conceito de educação para o ser inteiro. E assim, as primeiras estruturas do nosso querido Mackenzie, voltadas para o esporte, são de 1878, no mesmo ano em que começou também a nosso kindergarten, nosso jardim de infância, também começaram a funcionar atividades na área de esportes. Mas os esportes mais, assim como prática desportiva, não necessariamente vinculada a um plano de ensino, a uma estratégia pedagógica, eles ganharam impulso também nos anos 90, e com a chegada era um professor da escola de engenharia, chamado Augusto Shaw. Ele chegou em 1894 e vinha dos Estados Unidos, ele vinha lecionar física e foi aqui um professor bastante colaborador, tanto aqui como também no Instituto Gammon, em Lavras. Essa pessoa, que era um presbítero da Igreja Presbiteriana Unida, aqui em São Paulo, trouxe bola de basquete pela primeira vez aqui para ensinar o basquete, então, recentemente criado nos Estados Unidos, e que era totalmente desconhecido no Brasil. E isso foi em 1894, um ano também que já mencionado aqui como ano de lançamento da pedra fundamental do prédio número 1. E nós, então, temos aqui, com a chegada do presbítero professor Shaw, o ingresso, praticamente, aqui do conhecimento e da prática do basquete. Já em 96, foi constituído, então, o primeira equipe de basquete, e ele se difundiu bastante. O Mackenzie acabou sendo, aqui em São Paulo, um polo irradiador, realmente, da prática desportiva, especialmente voltada, então, para o basquete, e participou com equipes brilhantes mais adiante da sua história, e teve campeões mundiais, teve destaques aqui internacionais entre os seus alunos e entre os seus professores também, de modo que o basquete, a história do basquete no Brasil está muito associada ao próprio Mackenzie. Mas não só a bola, então, jogada com as mãos, mas também a bola jogada com os pés, o futebol. Teve da parte aqui dos nossos alunos e das nossas organizações internas aqui também um destaque, e formamos, então, aqui uma associação atlética
que se organizava, então, disputas entre outros clubes e entidades esportivas bem no comecinho do século XX. Foi assim que nós tínhamos, então, uma equipe de futebol, além da de basquete, e mais tarde de outros esportes, vários, e participamos, então, que das origens do futebol aqui em São Paulo, que depois se definiu em torno da criação de uma federação paulista, mas nas origens, na primeira disputa oficial de futebol, um campeonato estadual, teve o Mackenzie como protagonista, e tivemos, então, um famoso jogo de futebol que aconteceu no dia 3 de maio de 1902, e foi Mackenzie contra o Germânia, lembrando que o Germânia veio a ser depois o Clube Pinheiros, e eram, então, já times que se destacavam, ao lado, naturalmente, de outros times que tinham, digamos, também visibilidade boa, especialmente aqueles que estavam ligados aqui ao Clube Atlético Paulistano, que também é de 1900, a origem dele, e do São Paulo Athletic Club, que não é o São Paulo Futebol Clube, mas era o clube dos ingleses, aqui na Rua Visconde de Ouro Preto, e ali jogava, então, Charles Miller, que é o jogador famoso brasileiro, mas que trouxe para aqui as nossas quadras, nossos campos, as técnicas do futebol. E nós, então, tivemos, assim, digamos, uma visibilidade no futebol e no basquete, além das atividades que foram, digamos, incorporadas ao dia a dia acadêmico e escolar. E só menciono de passagem que em 1935 começou a primeira MacMed, que foi uma competição muito conhecida na cidade de São Paulo, que se incorporou, inclusive, ao calendário oficial do município de São Paulo, e que foi mantida por 65 edições anuais, disputando alunos do Mackenzie, especialmente da Escola de Engenharia, com alunos de medicina, da Faculdade de Medicina e Cirurgia, que depois veio também a constituir as origens da USP, e assim o MAC se contrapôs ao MED, e as disputas eram no mês de outubro, uma quantidade grande de categorias de esportes diferentes, mas basicamente o basquete era sempre ponto certo para o Mackenzie, e o futebol ponto certo para a medicina. E as disputas eram especialmente aqui nas quadras do Pacaembu, nas instalações do estádio do Pacaembu e das seus anexos, ou em outros espaços aqui da cidade. Fizeram realmente muita história, e a imprensa, especialmente a Gazeta Esportiva, foi do São Paulo, Estado de São Paulo, davam muito destaque, porque havia realmente uma mobilização muito grande de torcidas e de famílias, e São Paulo realmente entrava numa espécie de um carnaval esportivo no mês de outubro, pelas disputas da MacMed. Infelizmente, ela acabou se esvaziando por um certo esgotamento, digamos, de atletas ou de torcidas. E assim nós temos uma história bonita também com a Escola Naval, temos com outras entidades e associações. Até hoje nós temos um destaque em áreas esportivas, a MacNave, inaugurada em 1946, ela já está com 74 anos, e ela existe até hoje. Anualmente é disputada, um ano no Rio, outro ano em São Paulo, e são demonstrações de que há uma certa tradição que se mantém na área esportiva, e que faz parte, inclusive, da própria da filosofia de ensino do Mackenzie, herdada das suas raízes norte-americanas, e é uma história muito bonita, que merece ser contada, talvez, em um outro contexto, com mais tempo. Muito legal, muito bom. Se algum dia você que nos ouve vier a São Paulo e você conseguir contratar um tour exclusivo com o Dr. Alderi,
ali de um local bem pertinho aqui do Mackenzie. Vai parecer estranho, mas é um lugar interessante para aprender história. É o cemitério dos protestantes. Eu já tive essa oportunidade. Ali você conhece a história do evangelicalismo, do crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, e lá está o túmulo de Charles Miller, que é quem dá o nome à grande praça que tem em frente ao estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Então, estamos intimamente, diretamente aí conectados a toda essa história e também ao mundo dos esportes, a introdução do futebol no Brasil, coisa que muito pouca gente sabe e conhece. Mas a gente tem que caminhar. Senhores, nós já estamos em 45 minutos aqui do nosso programa, temos ainda algumas décadas que queremos caminhar hoje na nossa live, então vamos ter que ser rápidos aí nas nossas próximas décadas. Muito bem. Doutor Alderi, depois da morte de Horácio Lane, que foi em 1912, esse longo período que ele administrou o Mackenzie, como foi a sucessão, quem foram os sucessores, o que aconteceu aí? A história do Mackenzie pode ser dividida em períodos de acordo com diferentes critérios. E um critério é dividi-la em 2 períodos de acordo com os seus proprietários e dirigentes. Então, a primeira fase é a chamada fase missionária ou norte-americana, que se estendeu por 90 anos, desde 1870 até 1960. No ano seguinte, 1961, o Mackenzie, então, passou para mãos brasileiras, passou a ser propriedade da Igreja Presbiteriana do Brasil, e assim se mantém até hoje. Então, nessa fase inicial, a fase missionária ou norte-americana, houve essa sucessão de dirigentes, que nós já vimos, o reverendo Chamberlain, auxiliado por Howell, depois o doutor Horácio Lane. Vale lembrar que, ainda nesse período que foi abordado pelo doutor Marcel, no ano de 1900, foi inaugurado mais um edifício, que talvez seja o mais belo dos edifícios do campus do Mackenzie, o edifício Chamberlain, uma bonita homenagem ao fundador que estava no final da sua vida. O reverendo Chamberlain faleceu apenas 2 anos depois da inauguração desse prédio que recebeu seu nome, conhecido hoje como Castelinho. Então, ele veio a falecer no dia 31 de julho de 1902. Então, em 1912, 10 anos depois de Chamberlain, o falecimento do seu amigo e colaborador, o Dr. Horácio Lane. Então, em 1912. Com o falecimento dele, assumiu a direção interinamente um dos seus filhos, o professor Rufus King Lane, por breve tempo. E seguida, um outro missionário também por breve tempo, que foi o reverendo Donald Campbell McLaren. Então, esses dois marcaram aí uma transição breve que houve após o falecimento de Horácio Lane, até que assumiu a direção o antigo colaborador, o antigo braço direito do reverendo Horácio Lane, que foi o reverendo Waddell. Então, o reverendo William Alfred Waddell, que além de pastor era engenheiro e o fundador da Escola de Engenharia do Mackenzie, e além disso também genro do reverendo Chamberlain, casado com sua filha mais velha, Laura. Então, ele assumiu a direção em 1914 e esteve, então, à frente do Mackenzie até 1927. Então, foi muito importante essa administração do reverendo Dr. William Waddell à frente do Mackenzie. Em 27, com o afastamento dele, assumiu a direção o professor Charles Todd Stewart, que era, ironicamente, curiosamente, genro do reverendo Eduardo Carlos Pereira, o fundador da Igreja Presbiteriana Independente.
Eu digo ironicamente, porque houve uma conhecida briga, houve um conhecido desentendimento nos anos 1890 entre o reverendo Eduardo Carlos Pereira e o doutor Horácio Lem. E agora, então, algum tempo depois, um genro seu acabou assumindo a direção do Mackenzie durante 6 anos, então de 27 a 33. Em 33, o reverendo Waddell, já no final da sua vida, ele voltou a assumir por breve tempo a direção do Mackenzie, e no ano seguinte, então, tornou-se presidente da instituição o Dr. Benjamin Harris Honeycutt, um agrônomo que havia chegado ao Brasil em 1907 e foi o fundador da Escola de Agricultura do Instituto Gammon, em Lavras, que depois se transformou na famosa ESAL, a Escola Superior de Agricultura de Lavras, que hoje é nada menos que a Universidade Federal de Lavras. Então, o Dr. Benjamin Honeycutt, depois de muitos anos lá em Lavras e exercendo outras funções também no Rio de Janeiro, ele assume a direção do Mackenzie em 1934 e permanece nessas funções até 1951. Foi a mais longa gestão que teve o Mackenzie em toda a sua história. Foram 17 anos o período de direção, de liderança do Dr. Honeycutt Mackenzie. Com o seu afastamento, assume a presidência em 1952, o penúltimo presidente norte-americano missionário, que foi o Dr. Peter Garrett Baker. Então, durante 6 anos, e finalmente encerrando essa fase missionária, esta fase norte-americana, assume a direção exatamente um filho do reverendo Waddell e neto de Chamberlain, foi Richard Lord Waddell. Então, foi uma maneira muito apropriada. Eu não imagino que isso tenha sido intencional, mas foi muito adequado que o último dirigente da fase norte-americana, da fase missionária do Mackenzie, tenha sido exatamente um neto, um descendente dos fundadores do casal Chamberlain. Então, o reverendo Richard Lord Waddell assumiu em 1960 e no final do ano seguinte, em novembro de 1961, formalizou-se, concretizou-se a doação deste magnífico patrimônio pela Igreja norte-americana para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Evidentemente, ao longo de todo esse período que nós estamos analisando, houve muita coisa importante, houve eventos auspiciosos, alguns deles já apontados pelo Dr. Marcel, houve também momentos dramáticos na vida do Brasil e de São Paulo e que se refletiram sobre o Mackenzie. A epidemia de gripe espanhola de 1918, e o Mackenzie montou, então, aquele que foi considerado o melhor hospital de campanha para atender as pessoas atingidas por essa epidemia. Alguns anos depois, a Revolução de 1924, em que alguns bairros de São Paulo sofreram pesado bombardeio, com um grande número de vítimas fatais. Isso também se refletiu sobre Mackenzie. Mais alguns anos se passaram e veio a Revolução de 1932, a famosa Revolução Constitucionalista, na qual pereceram 3 estudantes do Mackenzie, que depois foram homenageados com um bonito monumento que está de frente ao prédio número 1, na esquina das ruas Maria Antônia e Itambé, e, evidentemente, nos anos 60, a tomada do poder pelos militares, 1964, a chamada Guerra da Maria Antônia, alguns anos depois. Então, eventos esses que tiveram também importantes conexões e repercussões sobre a vida do Mackenzie.
Mas uma coisa extraordinária que nós observamos é que no meio de todas essas crises, essas perturbações da vida nacional, da vida social, o Mackenzie, apesar de sentir o impacto dessas dificuldades e de outras que surgiram posteriormente, conseguiu se manter os seus valores, os seus ideais, as suas convicções, continuar crescendo, se expandindo e dando contribuições extraordinárias, não somente para a igreja presbiteriana, as demais igrejas evangélicas, mas também para a sociedade brasileira como um todo. Isso, certamente, é um motivo muito especial de celebração que nós temos agora no transcurso do sesquicentenário. Muito bom. Eu acredito que a gente tem tempo aqui, quem sabe, para mais umas 2 perguntas. Nós não vamos cobrir tudo com todos os detalhes que queríamos, mas acredito que, em termos gerais, a gente já pensou essa fase todinha do período americano. Eu acho que vai surgir uma nova live aí, né? A live 3 dos 150 anos, que é para contar a história depois dos anos 1960. Então, vamos guardar as perguntas aqui para esse período. Mas a professor Deri passou esse grande período e essa sucessão, né, depois de Horácio Lane, cobriu as administrações, as sequências e alguns eventos históricos importantes. Mas Mackenzie é uma instituição acadêmica, né, e que teve tem grande peso acadêmico na história da nossa nação. Como é que o Mackenzie se firmou como instituição acadêmica? Quais os principais eventos ali da década de 1910 em diante, professor Marcel, que celebraram, que consolidaram essa influência acadêmica do Mackenzie? Sim, a década de 10, ela foi muito marcante na história da humanidade, pela Primeira Guerra Mundial, pela ocorrência da gripe espanhola. E no Mackenzie nós tivemos, nesse período, uma certa consolidação do ensino de engenharia. Já estavam se completando, então, 20 anos de funcionamento da Escola de Engenharia. Já haviam sido construídos laboratórios e tinham sido contratados professores, alguns brasileiros formados no Rio de Janeiro, formados em outras escolas fora de São Paulo, alguns da Escola Politécnica. Então, o nosso ensino de engenharia ganhou, digamos, uma certa identidade mais nítida de que era um ensino que aliava uma base teórica, científica, com a prática. Isso estava muito visível nos programas de engenharia, de que a parte prática seria importante a ser executada, inclusive, como estágio concomitante, mas com duração e supervisão mais longas, até o ponto de que se dizia, meio em tom irônico, de que o engenheiro do Mackenzie sabe fazer, mas a parte conceitual, científica, de concepção, de cálculo, eventualmente não seria o ponto forte da nossa escola. Isso é uma lenda que aponta para possíveis fragilidades dos nossos primeiros anos. Mas eu queria destacar que, exatamente na década dos anos 10, a Escola de Engenharia viu-se constituir, pela primeira vez, o seu diretório acadêmico, então chamado Centro Acadêmico Horácio Lane, engenheiros prestando homenagem a um médico que foi presidente do Mackenzie, foi diretor, e em cujo mandato nasceu a Escola de Engenharia. E esse centro está entre os mais antigos de São Paulo e do Brasil. Então, já dando assim uma dimensão do envolvimento também discente de alunos que se organizaram, então, sob o apoio e sob patrocínio do Instituto, ou melhor, da direção do College naquela época, e constituíram o seu primeiro centro acadêmico, que tem esse nome até hoje, e que já completou o seu centenário, e que tem uma história lindíssima também a ser contada ainda, e que
mereceria talvez um programa específico para ser mapeado esse protagonismo dos nossos alunos pelo seu diretor acadêmico. Mas nessa mesma época, ou seja, em torno de 1915, surgiu, por iniciativa do Dr. Vadel, que era engenheiro, como nós sabemos, e professor, diretor da Escola de Engenharia. Nessa época, ele estava ausente do pátio do Mackenzie, do campus, mas retornaria. Aliás, em 1915 ele já era presidente, sim, e tinha sido fundador da escola. E começaram, então, a ser organizadas edições da chamada Revista de Engenharia Mackenzie, cujo primeiro número é de 1915, e esta revista passou a receber contribuições, artigos, trabalhos de professores, de alunos concluintes, de outros pesquisadores, a ponto de ela se constituir uma referência em São Paulo. Tinha também páginas de publicidade, de empresas de engenharia, de mackenzistas e outros, e existe no Centro Histórico Cultural do Mackenzie uma coleção praticamente completa dos números da revista Engenharia Mackenzie desde 1915, e esta revista ela sobreviveu até o início do século XXI. Em 2005, saía a edição da revista Engenharia Mackenzie, então sob responsabilidade do centro acadêmico, assim como ela começou, e só que ela perdeu seu teor científico, ela ganhou um pouco mais de páginas, assim, como cultura geral. Mas a revista ficou, então, em São Paulo, marcada como uma edição séria, publicação de respeitabilidade, que competia com a revista Politécnica, a revista da Escola de Engenharia Politécnica, a Poli, e até hoje existem referências muito marcantes sobre a qualidade dos artigos. Há uma série de artigos, por exemplo, em 1922, assinados pelo engenheiro Alberto Ortenblad, e o Dr. Alberto Ortenblad, tinha seu doutorado feito no MIT, tratando de solos, fazendo uma formulação para cálculo de resistência de argilas, e essa publicação se tornou uma referência, porque era uma síntese da tese de doutorado do Dr. Ortenblad, e foi marcante na história da mecânica dos solos no mundo, pelas inovações que trouxe, e faço somente essa referência, mas há outras. De modo que nós podemos já pensar, nos anos 10, num Mackenzie College, numa escola de engenharia, que também amplia a oferta dos seus cursos, introduzindo curso de engenheiros arquitetos, a partir de 1917, com as contribuições do Dr. Cristiano Stocker das Neves, formado nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e logo depois de engenheiros mecânicos e eletricistas, também em 1917, 18, e engenheiros que passaram, então, a ampliar as oportunidades dos jovens que vinham estudar no Mackenzie, com a fama que o Mackenzie tinha de uma engenharia que funcionava, de uma engenharia que tinha essa dimensão pragmática, mas altamente fundamentada em princípios científicos e físicos. Então, nós podemos dizer que a década de 10 foi uma transição para a realidade universitária que se esboçou nas décadas seguintes, já com uma ampliação maior ainda de cursos, mas com uma respeitabilidade, com uma visibilidade que se estabeleceu especialmente na gestão do Dr. Vadel, que ficou à frente da direção do Mackenzie de 1914 até 1927, com um retorno transitório em 1933. Então, basicamente é isto, é a visibilidade e o significado, então, de uma escola superior que se subordinava aos paradigmas norte-americanos, mas atendia plenamente também aos requisitos nacionais, que ainda não estavam formulados de forma condensada, então havia processos
de revalidação dos diplomas. Os diplomas eram emitidos em inglês, tinha o timbre da Universidade do Estado de Nova York, ou seja, dos dirigentes lá daquela entidade superior de Nova York, e nossos diplomas, então, eram equiparados a outros dos Estados Unidos, tinham uma validade automática lá nos Estados Unidos, e aqui eles eram traduzidos e eram, então, se fazia necessário convalidá-los em concursos públicos ou em disputas de vagas dos nossos engenheiros, que saíam muito bem. Muito bem. Olha, eu convivo no campus do Mackenzie, ou com o campus do Mackenzie, desde 1997. E eu posso dizer que é um dos campos mais medidos do mundo, né? Você anda por lá, você vê os alunos, né, em todos os ângulos, em todas as áreas, com os teodolitos, né? E sou testemunha da evolução desses processos, né? Lá na década de 90, os aparelhos eram muito diferentes do que são hoje. Então, você vê os alunos praticando dentro do próprio campus as medições, tudo que está envolto aí nessa área de engenharia e depois de arquitetura e os vários cursos dentro desse campo. Ok, nós vamos para a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está esgotando-se aqui. Doutor Alderi, como é que foi a consolidação do Mackenzie aqui nesse lugar? Quem vem a São Paulo e anda de metrô vai enxergar lá nas linhas de metrô a estação Higienópolis Mackenzie. Então, Higienópolis e Mackenzie são aí quase que uma fusão, né? O entorno aqui vive em torno do Mackenzie. Fala um pouquinho sobre essa história para a gente. A formação do campus do Mackenzie é um verdadeiro romance. Tudo começou, então, como já foi dito, no ano de 1874. Imaginem, a escola americana tinha apenas 4 anos de existência, e tinha apenas 2 anos com esse nome, de escola americana, quando o reverendo Chamberlain, numa tremenda demonstração de visão do potencial e do crescimento futuro da escola, ele e a sua esposa, Mary Ann, adquiriram por um preço praticamente simbólico dessa grande dama da São Paulo antiga, que foi a Dona Maria Antônia da Silva Ramos, a filha do Barão de Antonina, e que alguns anos depois haveria de se tornar membro, haveria de ser recebida por profissão de fé na Igreja Presbiteriana de São Paulo. Então, eles compraram da Dona Maria Antônia aquela esquina que hoje é famosa, a esquina da rua que tem o nome dessa senhora, Rua Maria Antônia, com a Rua Itambé. Então, isso em 1874. Como vimos também, 11 anos depois, em 1885, foi construído nesse local o primeiro edifício do campus, que foi o antigo internato masculino, e que posteriormente recebeu 2 nomes, o nome do general Couto de Magalhães, numa das extremidades, e no outro lado, o nome de John Sinclair, um benfeitor lá de Nova York. Inclusive, esses edifícios históricos foram demolidos em 1956, para dar lugar ao atual edifício Cristiano Stockler das Neves, que cedia a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Então, esse foi o primeiro imóvel e o primeiro edifício. Nos anos posteriores, o reverendo Chamberlain e a sua esposa, inclusive com o auxílio do pai dela, do sogro de Chamberlain, Lawson Annesley, eles adquiriram mais 2 lotes acima deste, até a esquina com a Rua Piauí. E no outro extremo, na esquina das ruas Piauí e Consolação, 2 missionários também adquiriram 2 lotes muito extensos, que posteriormente também foram incorporados ao campus. Exatamente na esquina onde está hoje a estação do metrô, o reverendo John Howell, aquele antigo colaborador do reverendo Chamberlain e vice-diretor da escola americana, ele comprou ali aquele
grande lote ao longo da rua Piauí, saindo lá da esquina com a Rua da Consolação, e ao lado deste, paralelamente a este, a missionária Phoebe Thomas, aquela que implantou um dos primeiros jardins da infância, o kindergartens do Brasil, ela também adquiriu um lote de igual tamanho, das mesmas dimensões, o lote do reverendo Howell, e posteriormente, então, esses lotes foram incorporados. É interessante que existe um mapa de São Paulo de 1880, e que nessa quadra, nesse quadrilátero onde está hoje localizado o Mackenzie, está escrito assim, Chácara Chamberlain. O reverendo Chamberlain havia adquirido a maior parte desse enorme quadrilátero, correspondente a 4 quadras, na verdade, porque as ruas são interrompidas. Então, ele doou uma parte para o Mackenzie, mas ele conservou para si e sua família a outra parte, com frente para a Rua da Consolação, onde ele residiu por vários anos, e essa área depois foi vendida a um dos filhos do Dr. Horácio Lane, e por isso passou a ser conhecida como Chácara Lane, e tem esse nome até hoje. Nos anos 1940, foi feita uma grande campanha para que a municipalidade que havia adquirido esse imóvel para ser um parque infantil transferisse a propriedade do imóvel para o Mackenzie, que estava precisando de terreno para se expandir. Mas, apesar de todas as gestões feitas, de toda a participação de muita gente importante nessa campanha, isso não se tornou possível. Então, até hoje, a Chácara Lane não pertence ao Mackenzie. Inclusive, antes que ela fosse desapropriada pela prefeitura, ela foi oferecida à venda ao Mackenzie pela família Lane, e na época da gestão do Dr. Benjamin Honeycutt, e ele acabou não realizando esse negócio. E é interessante que, num dos seus últimos relatórios como presidente do Mackenzie, ele lamentou profundamente esse fato. Ele lamentou não ter aproveitado aquela oportunidade magnífica que ele teve de adquirir para o Mackenzie essa área não só importante do ponto de vista geográfico, ou do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista histórico, que pertenceu ao reverendo Chamberlain e à família Lane. Então, isso não se concretizou. Outro dado curioso é que, mais ou menos na mesma época, 2 descendentes lá da família Matarazzo resolveram doar aquele imóvel que fica na Rua Maranhão. Na verdade, não é a família Matarazzo, é uma outra família cujo nome me escapa agora, o doutor... Álvares Penteado? Penteado se propôs a doar aquele magnífico palacete ali no início da Rua Maranhão ao Mackenzie e à USP, em partes iguais, o que seria uma dificuldade, né? Como é que eles iriam dividir aquele imóvel? Então, surgiu a ideia, na direção do Mackenzie, de se abrir mão da parte referente ao Mackenzie, nesse imóvel, contanto que, em contrapartida, eles recebessem da prefeitura a Chácara Lane. Resultado, o Mackenzie não ficou nem com o palacete, nem com a Chácara Lane. Então, foi lamentável, né? Foram lamentáveis esses desencontros lá dos anos 40 e 50. E, então, progressivamente, foram sendo construídos esses importantes edifícios que nós hoje temos no campus. Então, o edifício Mackenzie, sobre o qual nós já falamos muita coisa lá na esquina das 2 ruas, né? Ao seu lado, a Biblioteca George Alexander, que foi inaugurada em 1926. Depois, ao lado desta, o edifício Lane, foi uma homenagem ao Dr. Horácio Lane, e que foi inaugurado 2 anos depois da sua morte, em 1914, no mesmo ano em que foi inaugurado o busto, a erma do Dr. Lane, que nós vemos até hoje no bosque do Mackenzie. Posteriormente, o
o edifício Waddell, naquela parte mais baixa, ali da Rua Maria Antônia, e ao seu lado o edifício Slater. Outro edifício muito importante que foi incorporado ao campus, exatamente no ano de 1920, foi a sede, o edifício sede para a Escola Americana, que até este ano ainda estava lá na Rua São João, esquina com Ipiranga. Então, nesse ano, 50 anos depois da criação da escola, finalmente a Escola Americana, ou seja, o curso primário, foi transferido da região central de São Paulo para o Higienópolis, para o campus que o Mackenzie ocupa até hoje. Nos anos seguintes, então, muitos edifícios novos. Em 1959, o grande edifício que cedia o Auditório Rui Barbosa. 1959, o ano do centenário do presbiterianismo no Brasil, e por isso, posteriormente, esse edifício recebeu o nome do reverendo Simonton, do reverendo Ashbel Green Simonton. Então, edifício Simonton, e dentro dele, o Auditório Rui Barbosa, uma homenagem a um outro grande benemérito da instituição, que foi o grande jurista Rui Barbosa. Na Rua Piauí, existiu por alguns anos um prédio para a chamada Escola Graduada de São Paulo. O que era isso? A São Paulo Graded School. Era uma escola que foi construída pela Câmara Americana de Comércio de São Paulo para crianças de língua inglesa que queriam aprender o português. Então, o Mackenzie alugou aquele espaço, foi construído esse prédio, exatamente no local onde hoje fica o Colégio Presbiteriano Mackenzie, o edifício que tem o nome da professora Mary Ann Ansley. Não o edifício original da escola graduada, mas no mesmo local. E assim, então, com o passar dos anos, foi se constituindo esse campus, que chegou a atingir cerca de 45 mil metros quadrados, como se fosse 4 quadras e meia. E, posteriormente, com a aquisição de outros imóveis nas proximidades do campus central, então, na Rua Piauí, na Rua Maria Antônia, na Rua Major Sertório, na Rua Maria Borba, e assim por diante, chegou-se a esse total atual de mais de 70 mil metros quadrados. E também, ao longo da sua história, vale lembrar que o Mackenzie teve outras propriedades, a primeira delas tendo sido na localidade de Jandira, no então município de Barueri, uma grande fazenda que o Mackenzie recebeu como doação de um imigrante italiano e que sediou depois, por muitos anos, o famoso Instituto José Manuel da Conceição. Então, foi a primeira grande propriedade do Mackenzie fora do campus central. A segunda propriedade, mais ou menos da mesma época, foi o Retiro Umuarama, em Campos do Jordão. O Mackenzie tem acompanhado a existência do Retiro Umuarama praticamente desde a sua fundação, nos anos 20. E hoje, então, esse local cedia a colônia de férias do Instituto Presbiteriano Mackenzie, dos funcionários do Instituto, e também lá está, entre outras residências, aquela que pertence ao nosso colega e participante desse programa, o Dr. Marcel Mendes. E, finalmente, nos anos 40, mais especificamente em 1949, o Mackenzie começou a utilizar o acampamento Cabuçu, em Guarulhos, que também foi e continua sendo uma propriedade muito valiosa, palco de acontecimentos muito importantes da vida da nossa grande instituição. Então, essas são algumas das informações mais relevantes acerca desse magnífico patrimônio que, em 1961, foi doado pelos norte-americanos para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Doutor Alderi sabe tudo. Sabe tudo, com certeza, né? E, a partir daí, então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja mantenedora, né, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é o mantenedor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, os colégios presbiterianos Mackenzie, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e agora outras instituições que citamos aí, como
hospitais e escola de medicina lá no Paraná, né? Então, verdade, doutor Mauro, só pequena observação, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a proprietária e ela e esse patrimônio é incomodado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, okay, né, que, por sua vez, tem as suas diversas mantidas, né, mas a propriedade, então, pertence, de fato, à Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o chamado associado vitalício, o único associado vitalício do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Muito bom. Tremenda estrutura que Deus deu aí e usou e tem usado muitos homens da igreja para processar, administrar e fazer prosperar para a educação aqui no Brasil. Muito bom, gente, foi um privilégio. Nós vamos ter aí, já vão combinando aí a nossa terceira live, com certeza, e aí vai aparecer aí 150 anos do Mackenzie, parte 3, tá bom, queridos? A gente vai se organizar e ainda contar essa última parte da história, a parte brasileira, né, na divisão da história do Mackenzie. Você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu interesse. Nós queremos, mais uma vez, convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir o nosso canal no Facebook, nas outras mídias sociais, no Instagram, e ficar por dentro das coisas que estão acontecendo aqui na nossa instituição, e também lembrar que está aberto aí o nosso processo seletivo para o nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas, assim como o processo seletivo para nossos cursos de EAD. Quem sabe, logo aí no começo de 2021, você não está estudando conosco online. Professor Marcel, professor Alderi, muito obrigado pela presença, pela história, pelos insights, pela sabedoria toda relacionada aí à nossa instituição. Por favor, deem o seu boa noite aí para os nossos espectadores. Boa noite, muito obrigado pela audiência, e nós ficamos aqui devendo a continuidade dessa história bonita, certamente com muitos aspectos ainda que podem ser ressaltados e que haveremos de mencionar no nosso próximo encontro, se o doutor Mauro nos convocar. Muito obrigado, me sinto muito privilegiado. Já estão convocados. Já estão, muito obrigado. Eu também estendo a todos o meu abraço cordial. Irmãos, por que a gente tem tantos conhecimentos a respeito do Mackenzie? Porque tanto o Dr. Marcel como eu temos sido pesquisadores da história dessa instituição. O Dr. Marcel tem 2 livros importantíssimos publicados, além de muitos outros trabalhos a respeito do Mackenzie, e eu escrevi recentemente um livro que deverá ser publicado pela editora Mackenzie no próximo ano, com um título um tanto quilométrico: As Ciências Divinas e Humanas, a Escola Americana, o Mackenzie College e o Instituto Mackenzie, dos primórdios aos dias atuais. Então, abordando toda a história da instituição. Esperamos que no próximo ano possamos ter esse trabalho também publicado e disponível para os nossos amigos e aqueles que acompanham as nossas transmissões. Um abraço afetuoso a todos. E o que já está disponível, nós vamos deixar aí embaixo, sobre do nosso vídeo, algum link, alguma coisa nas quais você possa acessar tanto a revista Fides Reformata, que fala sobre isso, quanto os livros que estão publicados. Muito obrigado, boa noite, que Deus te abençoe e guarde. Foi um prazer ter estado com vocês durante esse tempo. Obrigado.